Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro Rura 11. Um Fiagro aí que é considerado por muitos um dos melhores Fiagros para se investir atualmente e que é muito disputado aí entre os investidores. Além disso, ele é um Fiagro que os investidores gostam bastante justamente por ser um Fiagro de base 10. Porém, muitos investidores não estavam investindo no Rura 11 por causa do seu preço de cotação. Como vocês podem ver aqui no gráfico dos últimos 30 dias, aproximadamente 30 dias atrás, o Rura 11 estava custando aqui R$ 10,82. E vocês podem ver que de lá para cá ele caiu bastante, atingindo no dia de hoje a sua mínima aqui a R$ 10,05. Uma desvalorização de aproximadamente aí 7%. Então, será que chegou o melhor momento para se investir no Rura 11? Já que muitos não estavam investindo nele porque ele estava acima do seu P sobre VP, é o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Também vamos ver qual é a expectativa aí para esse ano de 2024. Então fique comigo aí até o final do vídeo que vai ser bastante interessante. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E deixa aí nos comentários se você investe no Rura 11. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo ou Fiagro lhe interessar, procure se aprofundar, leia o relatório gerencial, totalmente ele, especialmente ali o comentário do gestor, analise seus indicadores para que você possa sim fazer uma boa escolha, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente, pessoal, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, na noite de quinta-feira, o Rura 11 ele está custando aqui R$ 10,05. Somente no dia de hoje ele se desvalorizou aproximadamente 2%. E nos últimos 30 dias, como eu mostrei, ele se desvalorizou mais de 7%. Então, uma queda realmente bem acentuada. Podemos ver que ele está bem próximo aqui da sua mínima dos últimos 12 meses, já que sua mínima foi aqui nos R$ 9,98 e a sua máxima foi lá nos R$ 11,04. Seu dividend yield no momento está aproximadamente aqui de 14%. E ele já pagou nos últimos 12 meses por cada cota no acumulado o valor de R$ 1,40 em dividendos. Além disso, podemos ver que nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização de aproximadamente aqui 3%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que o valor patrimonial do Rura 11, no caso o seu preço justo, é os R$ 10,01. E o seu P sobre VP atualmente está de 1. Isso quer dizer que está sendo negociado no seu preço justo. Não exatamente aqui nos R$ 10,01. Porém, como ele está sendo negociado muito próximo do seu preço justo, o seu P sobre VP fica exatamente de 1. Então, diferente de alguns meses atrás, que o Rura 11 estava aí com o P sobre VP de 1,05 ou 1,06, que estava custando 5 ou 6% mais caro, atualmente ele está custando exatamente no seu preço justo. Lembrando para vocês, pessoal, que os Fiagros, eles investem de uma maneira similar aos fundos imobiliários de papel. Então, eles mexem com dívidas. Eles emprestam o dinheiro e eles têm esse dinheiro devolvido com acréscimo de juros. O principal investimento dos Fiagros são os CRAs e os investimentos dos fundos imobiliários de papel são os CRIs. A única diferença que muda é o setor. Os Fiagros investem no agronegócio e os fundos imobiliários de papel no setor imobiliário. Porém, de resto, é tudo a mesma coisa. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de 1,6 bilhão de reais. Então, é um dos maiores Fiagros que atualmente existe. Ele tem um caixa aqui de quase 200 milhões. Então, ele tem aí um poder de investimento muito bom atualmente. Além disso, ele conta com um pouco mais de 60 mil cotistas e tem uma liquidez média diária de 2,7 milhões de reais. Se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi aqui no dia 31/1, então ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois ele realiza o pagamento, que vai cair agora já na próxima semana, no dia 7/2. Ele vai pagar aqui 11 centavos por cada cota, e foi um rendimento maior do que no mês anterior. Aí talvez você se questione, sim, Lucas, mas ele vai pagar um rendimento maior do que no mês anterior e mesmo assim a sua cotação ela caiu. Então, outros fatores podem ter contribuído para que isso ocorresse, em especial aí a queda na taxa Selic, né? Ela já vem caindo desde meados do ano passado, de 2023, e agora recentemente, mais uma vez, o Banco Central ele diminuiu a taxa de juros, e isso tem reflexo direto na receita do fundo e, consequentemente, no rendimento que ele vai distribuir aos seus cotistas. Aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos. Então, por ser um fundo que mexe com dívidas, né, os seus rendimentos eles oscilam bastante. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial conhecer um pouquinho melhor
sobre esse FIAGRO. Então podemos ver aqui o que é esse FIAGRO. Ele menciona que é um fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio no Brasil. Ele pode aqui investir em insumos agrícolas, em produtores rurais e no agroindustrial. Ele menciona que ele busca aqui uma rentabilidade de pelo menos CDI mais 3 até 3,5%. E como é que o Rural 11 ele investe? Aqui ele menciona, que ele investe aqui em CRAs e em LCAs. Porém, seu principal investimento, como veremos mais adiante, são nos CRAs. Aqui ele menciona que o spread médio, no caso a rentabilidade média, pegando todos os seus ativos CRAs e fazendo uma mediana, ele tem uma rentabilidade aqui de CDI mais 4,1%. O que é uma rentabilidade boa e está superando o objetivo inicial dele, que é aí de CDI mais 3 até 3,5%. Lembrando, pessoal, que os FIAGROs, por ser da renda variável, necessariamente eles têm que pagar um valor a mais do que o CDI para que realmente vale a pena correr o risco de se investir neles, Já que geralmente a renda fixa aí paga CDI, paga 100% do CDI, então os ativos da renda variável sempre vão ter que pagar um pouquinho a mais para os seus investidores. Aqui mais nós podemos ver com respeito à exposição setorial, então é o setor de atuação dos seus principais devedores. Atualmente o FIAGRO Rural 11 é o FIAGRO mais diversificado que tem, tanto aqui com respeito a setor, como há também exposição por região, como vocês podem ver aqui. Ele atua atualmente em várias regiões do nosso país. Mais embaixo aqui também podemos ver a sua exposição pelas garantias. Então podemos ver que ele tem várias garantias que foram dadas por seus devedores, caso eles não consigam honrar com o compromisso mensal de pagar ao Rural 11. Então, uma das principais qualidades do Rural 11 é justamente a sua diversificação. Essa diversificação minimiza bastante os riscos de se investir nele. Por isso que ele é um FIAGRO tão procurado aí para se investir. Aqui podemos ver que no momento ele tem 52 devedores, então é bem diversificado. Atua também em 18 segmentos, ou no caso, culturas. Aqui podemos ver, pessoal, algumas informações. Podemos ver que ele é um FIAGRO do Itaú. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 1% ao ano, cobra também uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder CDI mais 1%. Ele teve início lá no mês de fevereiro de 2022, então esse mês de fevereiro ele vai fazer aí 2 anos de existência e ele é um ativo de base 10. Aqui nós podemos ver o portfólio do Rural 11, então ele vai aqui mostrar todos os ativos que atualmente ele investe. Então ele vai mencionar aqui qual é o setor de atuação do seu devedor, a região de atuação desse devedor, as garantias que foram dadas por esse devedor para poder conseguir esse empréstimo frente ao Rural 11, o tipo de investimento, como eu mencionei, na sua grande maioria aqui são CRAs, o pagamento dos juros, tem pagamentos aqui que são mensais, outros são semestrais e tem até trimestrais. Então tem alguns momentos do ano, alguns meses, que ele vai receber um valor maior. Provavelmente esse rendimento que ele veio pagar a mais desse mês de janeiro para o mês de fevereiro, provavelmente foi alguma receita a mais que ele recebeu aí dos seus devedores. Podemos ver que na sua grande maioria ele está indexado aqui ao índice CDI, e aqui a gente pode ver a taxa fixa de juros. Além disso, podemos ver o valor que foi emprestado para o devedor, além do PL, no caso o patrimônio líquido do Rural 11 investido em cada um desses ativos. Então podemos ver que ele é bem diversificado aqui com respeito ao PL. Ele não tem concentração. Só tem esse daqui que ele tem um pouco acima de 6%. Eu sempre menciono que o ideal é ter no máximo 5%, porém todo o restante aqui está abaixo de 1%. E se passarmos aqui, podemos ver que ele tem uma quantidade realmente muito grande. Então mesmo que ele receba aí calote de algum dos seus devedores, o impacto financeiro no Rural 11 vai ser muito pequeno, em comparação se ele tivesse aí uma concentração. Imagine se ele tivesse um ativo aqui com 15, 20% do seu patrimônio investido em apenas um devedor, e esse devedor desse um calote. Até resolver essa situação, a receita do fundo ia ser muito impactada. Então, por isso que eu falo, diversificação, tanto nos ativos que você investe também, como você investe, é muito importante você fazer isso, que é uma maneira aí de você minimizar os eventuais riscos ou os eventuais impactos de eventuais calotes ou outras situações que podem acontecer aí no decorrer do tempo. Podemos ver aqui também que ele tem alguns ativos indexados ao índice PCA, porém na sua grande maioria são realmente ativos aí indexados ao índice CDI. Com isso, ao perceber que ele tem praticamente todos os seus ativos indexados ao índice CDI, como a expectativa é que a taxa Selic ela continue caindo e chegue no patamar até final do ano de 2024 a 9 ou 9,5%, então podemos ter certeza que esse rendimento que o Rural 11 ele tem pago atualmente de 11 centavos não vai permanecer nesse valor.
Então, consequentemente, aí a sua receita ela vai cair e ele vai ter que pagar um rendimento menor para os seus cotistas. Aqui no seu demonstrativo de resultados, a gente pode ter uma noção sobre isso. Praticamente no ano passado, no mês de julho para o mês de agosto, foi que o Banco Central ele começou a diminuir a taxa de juros. Aqui vocês podem ver que no mês de agosto ele vinha aqui com uma receita de 21 milhões, 20 milhões, aí veio diminuindo a 17 milhões, no mês de dezembro já foi para 16 milhões. Então, uma diferença aqui de 21 para 16, em questão aí de 5 meses. Então, isso mostra aí que a queda da taxa Selic realmente vai afetar bastante a receita do fundo e, consequentemente, ele vai pagar um rendimento menor para os seus cotistas. Então, se você está pensando em investir no Rura 11 nesse momento, aproveitar que ele está sendo negociado no seu preço justo, tenha ciência que os seus rendimentos não vão permanecer naquele valor. Consequentemente, vão diminuir aí para 10 ou até 9 centavos. Até depender de como a taxa Selic ela continuar diminuindo no decorrer desse ano de 2024, beleza? Pessoal, espero aí que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira, tenha abrido aí a mente, mostrado que realmente, no momento, o Rura 11 está sim num bom preço para se investir, já que está sendo negociado exatamente no seu preço justo. É um excelente fiagro, relativamente muito seguro, considerado aí um dos melhores fiagros para poder se investir. Porém, tenha ciência também que os rendimentos não vão permanecer o que ele tem pagado atualmente, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.